Mami, vamos estudar a Super Parashá dessa semana? Vamos! Em que Parashá nós estamos? A gente está começando um novo livro da Torá, o quinto e último livro, que é o livro de Devarim. E esse livro, a primeira Parashá dele, também chama Devarim e é a nossa Parashá. Nessa Parashá, e nesse livro inteiro quase, o Moshe, ele tá dando um discurso para o Bnei Israel. Ele reunia Bnei Israel e ele dava lá os discursos dele. E todos esses discursos juntos formam o livro de Devarim. Mas quanto tempo durou o discurso? Esse discurso, Moshe disse logo antes da morte dele. E ele durou 36 dias. Como assim? Não, é que Moshe reunia todo o Bnei Israel de manhã e começava o discurso. E à noite ele terminava e todo mundo voltava para a tenda. Aí no dia seguinte Moshe reunia Bnei Israel de novo e aí ele continuava discursando. E nesse discurso o Moshe ele fala 4 coisas muito importantes. Ele fala dos pecados de Bnei Israel, ele relembra Bnei Israel dos pecados para eles fazerem tshuvá. Ele fala da bondade de Hashem e ele também fala sobre mitzvot, porque tem mitzvot que Moshe ainda não contou para o povo porque elas não eram importantes, porque elas só eram para ser cumpridas dentro de Eretz Israel. Como eles estavam no deserto, eles não precisavam saber dessas mitzvot, mas agora vem Moshe e está ensinando para eles as mitzvot. E também Moshe, ele vai reforçar as mitzvot que elas são muito complicadas, muito difíceis de serem feitas. Por exemplo, o pecado de idolatria. Porque naquela época, todas as nações, elas eram idólatras, elas tinham muitos deuses. Mas Bnei Israel só pode ter um Deus, Hashem. Então Moshe, ele fica voltando sobre essa proibição muitas e muitas vezes para reforçar ela, para Bnei Israel não cair nesse erro, por mais que seja muito difícil. E aí Moshe começa o discurso dele. Então ele reúne todo o Bnei Israel e fala assim: Bnei Israel, vocês lembram de um dos seus primeiros pecados? Foi um erro muito grave. Quando a gente saiu do Egito, vocês trouxeram para comer matzot durante a viagem. Mas aí, acabaram as suas comidas, acabaram as matzot. E aí, em vez de vocês terem fé, emuná, que Hashem vai prover e vai dar toda a comida que vocês precisam, em vez disso, vocês vieram para mim correndo e falaram: Moshe, a gente vai morrer no deserto, não tem comida, e começaram a reclamar. Isso foi um erro muito grave e mesmo assim, Hashem foi muito bondoso com vocês e deu o maná para vocês comerem. Aí Moshe esperou. Será que Bnei Israel vai falar alguma coisa contra? E aí então ele esperou, mas ficou um silêncio. Ninguém falou nada. Bnei Israel agora, ele estava ouvindo esse discurso de Moshe e eles não reclamaram. Eles aceitaram em silêncio e fizeram tshuvá, eles se arrependeram por esse pecado. Mas essa não é uma nova geração? Como alguém podia se lembrar disso? Realmente, a geração que fez o pecado, ela já morreu no deserto. Esses que estão ouvindo o discurso de Moshe são a nova geração. Mas eles fizeram tshuvá porque eles são grandes tzadikim. Grandes tzadikim, eles fazem tshuvá pelo pecado dos outros, até mesmo pelo pecado dos pais deles. E aí Moshe também começa a listar vários outros pecados que aconteceram no deserto. Vamos ver se vocês se lembram de todos? Tinha o pecado de Korah, a rebelião de Korah. Teve também o pecado dos espiões. Teve também o pecado que acabou de acontecer, esse é mais recente, de que Bnei Israel casou com as goiot e fez avodá zará. Vocês se lembram de tudo isso? Mas todos esses pecados estão escritos na Torá? Na verdade, não. Se você for abrir Parashat Dvarim e começar a ler, vai estar escrito só nomes de lugares que foram os lugares onde Bnei Israel pecou. Porque Hashem não queria começar um livro novo da Torá e uma Parashá contando pecados. Então Hashem escreveu na Torá somente os lugares para ser como se fosse uma coisa simbólica, para que quem saiba dos acontecimentos leia os lugares e lembre: esse lugar foi que eles fizeram tal pecado.